estar contigo, dividindo esse espaço lindo, que é o estúdio da acústica, e o prazer da tua companhia, uma cuia de chimarrão, um cafezinho, mas estou aqui à disposição para conversar com meu querido amigo. Bom, semana eu sei de vocês que a nossa colega Márcia Paravisas, circulando dentro dos gabinetes e nos corredores do Congresso Nacional, que semana agitada para o Senado e para a Câmara Federal, hein, deputado? Tem sido assim nos últimos dias, com o Congresso com muito pouco rendimento, porque, na verdade, não temos votado nada de tão importante, mas as movimentações por temas específicos na Câmara, elas têm chegado em grande volume, e aqueles parlamentares que são mais dedicados a esses temas e que têm mais relações com as suas bases, acabam tendo uma agenda que vai das 6, 7 até altas horas da noite. Não é fácil. O assunto que está pauta agora do momento, não só na Câmara, mas aqui em Camaquã já estamos começando a discutir a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, os municípios, deputado, é o evento que acontece em novembro, que trata sobre a COP10. E muito se pergunta, não a posição dos deputados nossos aqui, que tem uma relação direta com produtores, com prefeituras, com empresários, mas sempre se quer a posição do governo federal. Qual será a posição do governo federal sobre a questão do tabaco? Como é que o deputado federal Alceu Moreira tem visto esse assunto, hein? Pois é, Fábio, esse é um assunto que, por incrível que pareça, é uma construção, que a cada COP tem que reconstruir a partir do primeiro tijolo, né? Porque sempre nasce no meio do governo as posições mais radicalizadas que vêm da saúde. Ora, não tem nenhuma dúvida para nós de que o tabaco faz mal à saúde. Também não tem nenhuma dúvida que o que funciona com relação a isso são as campanhas que foram feitas em todos os sistemas que reduziram o cigarro, que antes era um ato afirmativo de masculinidade há 40 anos atrás, e que hoje o cidadão, para fumar em qualquer lugar público, tem que se esconder, né? Essas políticas deram certo, reduziram enormemente a quantidade de fumantes, tiraram de nós o hábito de fumar. Agora, todos os discursos ideológicos da erradicação da produção do tabaco, da criminalização de quem produz tabaco, ele não tem nenhuma razão de ser. Querem ver por quê? Se nós não plantarmos nenhum pé de fumo no Brasil, não reduziremos nenhum fumante. Nenhum. Não tem nenhuma relação produzir tabaco e fumar, até porque exportamos 91% de tudo que produzimos. 91%. É uma loucura aí. Assim, políticas equivocadas acharam que reduziriam o número de fumantes se aumentassem enormemente o tributo sobre o cigarro. Meu amigo, quando a carga tributária é demasiada sobre um produto, o produto foge debaixo da pressão. O que aconteceu foi que nós temos 52% do cigarro que vem do descaminho, vem do Paraguai. Uma pergunta que se devia fazer às autoridades que nunca respondem é como é que entra essas carretas carregadas de cigarro invisível do Paraguai. Que volume, né? Deve ser em matéria de volume, né, deputado? Deve ser uma quantidade de carretas, filas imensas, né? Não, para quem está aí na região de vocês, principalmente em Santa Cruz, é só ver a quantidade de carreta que sai das fábricas. Pois é, o que não é exportado, que não vai para containers, essas carretas que saem para distribuir cigarro das empresas que fazem cigarro, tem mais ou menos o mesmo volume do contrabando que entra. E junto com esse cigarro de caminho, do contrabando, lá vem a droga, vem a arma para as grandes gangues, vem tudo. O narco-estado absolutamente instalado, protegido e com fluxo muito bem feito. Tu imagina o tamanho do depósito que tem que ter em São Paulo. Eles chegam no ponto de venda da Souza Cruz igual a Souza Cruz, tá? Porém, eles não têm 78% de tributo. Ora, com 78% de tributo, o cidadão faz uma fábrica de cigarro clandestina em qualquer lugar do país com meia dúzia de máquina e até que se descobre a fábrica, deu 6 meses. Com certeza ele está rico para o resto da vida.
ele pode responder processo, ele pode chamar advogado, ele pode fazer o que quiser. Com 78% de imposto, ele acaba ganhando muito, milhões e milhões. Então, não tem nenhum fundamento isso. Aliás, uma pergunta que a gente faz ao pessoal da saúde é o seguinte: aonde é permitido fumar maconha? E o cara pergunta, em nenhum lugar do Brasil. Isso aí, onde é que não fuma? A proibição não tem nada que ver com fumar, quer dizer, o cigarro, o tabaco é um exercício agrícola absolutamente lícito. Dizem eles, nós temos que fazer a diversificação de cultura. Só quem não conhece, dá uma chegadinha aí em Chuvisca e me diga uma só pequena propriedade. Primeiro, as propriedades que produzem tabaco não ocupam nunca mais do que 30% da sua terra para produzir tabaco. A média é 22,7% da ocupação. Então. O resto, ele produz feijão, produz milho, galinha, porco, vaca de leite, cana, pasto. Ele produz coisa como qualquer outro produtor. A questão é que a receita melhor que ele tem na propriedade é o tabaco. É o tabaco, exato. Nós pegamos lá em Canguçu, por exemplo, houve um período, naquele interior de Canguçu, fazia 5 anos que a moto-niveladora, a patrola, não passava. O acesso para aqueles pontilhões de madeira só eram reconstituídos na parceria com os plantadores de fumo e a fumageira. Senão, ninguém podia recompor aquilo. Sim. Não é plantando feijão e milho que ele ia fazer isso. Então, para criminalizar quem produz tabaco, o cidadão precisa ser um desses ambientaloide de apartamento. Né? O cara nunca plantou um pé de alface num copo plástico na soleira do apartamento. Não tem a mínima noção do que é a roça e vem para cá fazer discurso inflamado. De qualquer maneira, aqui precisa recompor. E a recomposição começa com audiência pública. Depois, tu vai fazer um périplo visitando ministro por ministro do governo e recapitulando tudo isso. Porque como troca o governo, troca os ministros. Pois é. E tu tem que mostrar para esse ministro que não é da região do tabaco, que não tem nada a ver com isso, que normalmente tem posição contrária ao tabagismo, e explicar para ele que fumar realmente faz mal à saúde e nós estamos disponíveis para fazer qualquer tipo de campanha. Agora, criminalizar a produção de tabaco será jogar em torno de 700 mil pessoas que se dedicam a esse setor no ostracismo. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou com uma matéria aberta aqui que me saltou os olhos, tá? Matéria que está no site do governo federal. E o título diz o seguinte, Alceu: tabaco destrói rendas de famílias brasileiras, ocupa áreas de produção de alimentos e agride planeta. Num dos parágrafos diz uma moça chamada Bruna, diz o seguinte: chegamos a 33 milhões de pessoas com fome em 2022. E a desnutrição infantil e de idosos voltou a aumentar em 2020. Ela diz na matéria dela que as pessoas, né, as áreas de necessidade que sejam destinadas para recursos públicos, como a fomicultura, entre outras formas, ela diz o seguinte, que se nós plantarmos alimento aonde planta fumo, acaba com a fome no Brasil. O papel aceita tudo. Esta certamente é uma dessas imbecis de plantão, né? Uma pessoa que escreve qualquer coisa, não tem o mínimo conhecimento dos fatos. Ora, a população que planta fumo, principalmente na pequena propriedade rural, propriedade média de 11 hectares, ele só mantém as outras atividades agrícolas ativas pelo financiamento do próprio fumo. Senão ele não poderia mais estar lá. Muita gente já teria ido embora. Nós temos o testemunho de um vereador de Venâncio Aires que diz o seguinte: eu tenho 7 hectares, eu tenho 2 filhos na faculdade. Se eu não puder plantar fumo, meus filhos vão ter que sair da faculdade. Eu vou ter que ir embora de Venâncio Aires. E minha cidade vira uma cidade fantasma no dia seguinte. O problema é que existem instituições, algumas delas ligadas ao governo, outras são ONGs, que às vezes não, eu acredito como tu, que elas não conhecem
a propriedade rural. Elas não têm, elas nunca caminharam no meio de uma lavoura de tabaco ou conversaram com produtores de tabaco para saber o porquê que eles plantam tabaco. Porque se fosse plantar batata e desse tanto quanto tabaco, eu tenho certeza que daqui a pouco todo mundo plantaria batata. Alface, né? Alface. De cada 30 dias do colhe, que é coisa melhor do que isso. Pois e é. vende para quem alface? Enfia na boca dessa imbecil que escreveu esse texto, que não tem a mínima noção do que está dizendo. Certamente, é uma coisa, um contraditório aqui, Fábio. Os maiores detratores da produção de tabaco são usuários e torcedores da maconha. Eles são contra o tabaco, trabalham a ferro e fogo contra nós, mas usam maconha. É uma contradição enorme. O que essa moça acaba de escrever é mentira desde a primeira sílaba. Tudo é mentira. A área ocupada com tabaco. Primeiro, não temos 33 milhões de pessoas com fome no Brasil. É mentira. Tá? Uma população de 10 milhões de habitantes, tivesse 33%, nós tínhamos uma multidão. Olha, 33 milhões de pessoas perambulando pelas ruas com fome, teríamos, então, certamente um país que vai se assemelhando ao que essa que escreveu essa carta gostaria que fosse como a Venezuela. Lá, sim, tem esses números. De qualquer sorte, erradicar a fome, se quisermos fazer isso, temos que trazer de volta quase a mesma área que ocupamos para plantar alimentos, são áreas degradadas. Área de pastagem que pode ser transformada em área de planta. Podemos dobrar a produção do Brasil sem derrubar nenhuma árvore. Não tem nada que ver com a produção de área de tabaco. O pessoal só produz tabaco pela razão que tu acabou de expor. Ele produz tabaco na pequena propriedade, em áreas íngremes, distantes, porque é a única atividade que, pelo modelo de integração, a integradora fumageira, da assistência técnica, extensão rural, dá o financiamento, acerta toda a forma de plantar o produto, de fazer o cultivo, da colheita e a compra. É o sistema que mantém isso. É o sistema. Tem alguma integração para plantar couve, alface? Essa jumenta que escreveu isso, será que ela sabe que não tem nenhum processo de nada para poder proteger quem produz? Então nós temos que fazer aqui o seguinte, um périplo em todos os ministérios para recompor e exigir que na Convenção Quadro, que na COP10, nós tenhamos um representante dos produtores, uma pessoa que é representante dos produtores, um representante do parlamento, mas não como assistente, um deputado que pertença, que entre os 5 membros tem um nosso, e 3 do governo. Dos 3 do governo, tem um da saúde, outro do Ministério da Agricultura, outro do MDA, outro do Ministério da Indústria. Enfim, o governo é que escolhe os seus participantes, mas de preferência alguém que tenha responsabilidade pela política agrícola de manter os produtores no campo. Nós não queremos que vá para lá nenhum torcedor do plantador da plantação de tabaco. Nós queremos que vá alguém equilibrado, que seja capaz de dizer que não dá para criminalizar o Brasil porque produz tabaco. Não, e criminalizar o produtor. Eu acabei de te mandar a matéria, para te dar uma olhada aí. Essa matéria é bastante interessante e preocupante, eu chamo isso aí, né? Fala sobre a quantidade de renda consumida pelo brasileiro em tabaco, em cigarro, né? Mas é tudo isso que tu falaste. Ele consome metade do cigarro que não passa sequer por alguma área de fiscalização do Estado, né? Por fora, é tudo... Então, tem uma coisa, assim, extremamente interessante que eu queria conversar contigo, é justamente isso aí. Temos o Ministério da Saúde, temos o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que trata de pequenos produtores, temos o Ministério que trata sobre o comércio do exterior, tem o Ministério da Agricultura, temos o Ministério da Fazenda. Por que eu elenco esses ministérios, no mínimo esses ministérios? Porque todos eles têm algum envolvimento, né? O Ministério da Fazenda precisa de receita do tabaco. Deve ser uma fortuna que se arrecada. Ministério 10 bilhões por ano. 10 bilhões. Arrecada 10 e perde 10 bilhões por ano de contrabando. De contrabando. Então, aí Ministério da Agricultura, se a pessoa se enaltece, levanta para dizer que o Rio Grande do Sul, que o Brasil
cresceu na exportação, que o PIB está subindo graças à exportação. Então tá aí o fumo também. Ministério do Desenvolvimento Agrário, se tu proibir plantar o fumo hoje, tu tem um caos no Brasil. Então, Ministério do Desenvolvimento Agrário quer que a agricultura se mantenha, que a agricultura se mantenha no campo. Quer dizer, tem interesse também que o tabaco seja produzido. O único assunto, o único ministério que me preocupa é o tal do Ministério da Saúde, que é como tu disseste, daqui a pouco esse viés mal conduzido de que a culpa de nós fumar é por causa do plantador de tabaco aqui de Camaquã, da Chuvisca, de São Lourenço, né? Então, realmente, eu acho que tem vários ministérios aí, e eu acredito que até o próprio presidente Lula tem um interesse de converger para um assunto, mas claro que tu tem esses defensores contra o tabagismo que deturpam a maior parte das informações, tentando achar um bode expiatório para poder alegar que o Brasil é culpado pelo fumo produzido e consumido no Brasil e no mundo. É um trabalho que tem que ser feito mesmo, ministério por ministério, deputado. Nós estamos peregrinando em todos os ministérios, um por um, né? Não acredito, por exemplo, que o próprio presidente Lula, que é uma pessoa urbana, mas que adora um charuto, não saiba que o charuto não é feito de sabugo de milho, né? É feito de tabaco. Tá? Feito de tabaco. Então a gente tem uma argumentação robusta. O que a gente faz aqui, está fazendo há muito tempo, para vocês que estão me ouvindo agora, eu sou de Osório, o litoral não tem plantação de tabaco, eu não tenho nada, nenhuma relação com esse fator da economia. Eu estou nessa pauta desde que cheguei no Congresso pelo grau de injustiça, por ouvir discursos de imbecis criminalizando o produtor de tabaco, como se alguém que começa a fumar fosse lá dar bom dia com a folha de tabaco para depois começar a fumar. Não tem nenhuma relação produzir tabaco com fumar. Nós não vamos reduzir nenhum fumante se não plantar fumo, só para ter receita, inviabilizar a propriedade rural. Essa pessoa que escreveu esse texto, ela fosse ali em São Lourenço, Chuvisca, ou em Camaquã, ou Canguçu, pegasse uma propriedade pequena nos lugares que as pessoas vivem e fizesse a conta da renda por hectare com o tabaco e sem o tabaco, ela saberia o seguinte: não tem como sobreviver aqui. Se essa pessoa não tiver tabaco aqui, ela abandona a propriedade, vira um capoeirão, ela vai embora para a grande cidade, vai fazer uso urbano, vai ficar na periferia, vai colocar os filhos na droga, vai um mundo de problema que causa a partir disso. A grande parte de segurar uma cidade como Canguçu, que 60% mora no interior, e morar no interior com um carro na garagem, com uma casa bem construída, com os filhos da universidade, com tudo que vem da renda da propriedade, é pelo tabaco. Se não fosse o tabaco, ele não teria isso. O tabaco faz mal à saúde, eu volto a dizer com certeza. Tem parceria conosco para fazer qualquer tipo de campanha publicitária, educativa, cultural, para não fumar. Mas não me venha com a criminalização do tabaco, porque ele, na Convenção Quadro, assinada pelo governo, aliás, pelo governo do PT, eles disseram claramente que não tem nenhum compromisso em erradicar a produção de tabaco e que não poderiam criminalizar o produtor de tabaco. É disso que se trata. Aí vem uma série de ambientólogos, normalmente uma gurizada que sai da universidade, não tem nada contra os que saem da universidade, mas sai com uma lavagem cerebral e vem para cá fazer esse discurso como essa moça que escreveu esse texto, que certamente, por imbecil e por ignorância, não tem a mínima noção do que disse nesse processo. Mas nós temos que perceber que pessoas como essa que escreveu não podem ir para a COP. Senão, eles vão criminalizar o Brasil e vão gerar trabalho e renda do tabaco no Paraguai ou na África. Na África. Mas o problema é que essas pessoas estão sentadas ao lado esquerdo ou direito de quem assina aí, né? Por isso, a reconstrução é total. Mas cá para nós, ao longo do tempo, nós temos conseguido fazer a travessia com a lei de menor dano. Normalmente não temos a compreensão como gostaríamos, mas não acreditamos, por exemplo, que o ministro como Paulo Teixeira, depois de tudo que ouviu a respeito do tabaco, tem a condição de dizer que do ministério dele vai alguém contra o tabagismo. Porque se vai dar contra o pequeno produtor rural. O Fávaro, no Ministério da Agricultura, do mesmo jeito. Na segunda, eu tenho audiência com o Haddad, aqui.
E nós vamos trabalhar a questão do tabaco, inclusive com relação à arrecadação, e dizer para ele quanto arrecadamos e quanto perdemos. Não posso imaginar que o ministro da Fazenda, no aperto fiscal que nós temos agora, renuncie 10 bilhões de arrecadação de bom grado. Com certeza não. Então eu espero que essas pessoas que fazem posições radicais, absolutamente irresponsáveis e inconsequentes do ponto de vista ideológico, não sejam levadas em consideração e que a voz delas não esteja na COP10 como a posição do Brasil. Eu concordo contigo. E nós temos várias pessoas do Rio Grande do Sul que hoje trabalham no governo e que são oriundos de cidades que têm a sua produção de fumo como um grande destaque. Né? Inclusive, hoje, acho que é o presidente da Conab, o ex-deputado estadual Adão Preto, né? É oriundo de pequenas propriedades. Né? É lá de Miraguaí. É que eles não plantam tabaco naquela região. Mas ele tem a base eleitoral, não só lá, mas tem a base eleitoral no Rio Grande do Sul inteiro e sabe o que é plantar fumo, né? É que, na verdade, como a gente está no parlamento há muito tempo, pessoal, quando a gente chega aqui, chega com energia total, e tu quer ir para a tribuna para fazer contraposição pura e simplesmente com quem não concorda. Depois, com nós já no 4º mandato, tu acaba criando vínculo de relação com as pessoas, mesmo aquelas que frontalmente discordam de ti ideológico. Então, sim, a nossa conversa com deputados como o Marcon, com o Bongás, com o Preto, é uma conversa que permite essa discussão profunda, amistosa, dizendo o seguinte, não faço. Tá? E isso, querendo ou não querendo, muda bastante a posição deles com relação a isso. Né? Eles gostariam muito de, nos eventos partidários, fazer essa posição, mas quando eles chegam lá, eles não fazem. Eu me lembro, em 2014, o Pepe Vargas era o ministro do Ministério do MDA. Isso. Tá? Pepe Vargas. E ele é médico, e é de Caxias. Isso e foi mesmo. quando esse menino de Venâncio Aires deu esse testemunho dos 7 hectares. Quando o menino terminou de falar, uma xiita que estava do lado dele imediatamente levantou a voz para tentar contrapor o menino, porque ela viu que estava perdendo a argumentação. E o ministro, que é uma pessoa educada, mandou ela calar a boca. Cale a boca. Tá? O que nós ouvimos deste moço da argumentação desta mesa é irrefutável. Eu sou médico, eu não fumo, eu aconselho que não fume, mas criminalizar produtor de produção de tabaco nós não vamos fazer, com certeza não. Então a gente tem que produzir, no meio do governo, o convencimento por argumentos densos, pesados e verdadeiros. Tá certo, eu acho que é isso aí, tem que haver o contraponto, se tu não contrapõe, vai valendo a iniciativa do outro lá, né? Bom, a gente quer participar, deputado Alceu já colocar à disposição, a nossa estrutura da acústica aqui em Camaquã, como também nós temos agora a gente em Brasília, e por orientação de vocês que estão aí também, nós podemos também perenigrar ou acompanhar vocês dentro de alguns debates sobre esse assunto, para que a gente possa replicar esse assunto na região. Semana passada eu estava com o prefeito de Canguçu, bastante, então, olha, o pessoal está com problemas, realmente, de tentar fazer esse convencimento, porque se não convencer na hora certa, quando chegar a novembro, não há espaço para mudar, né, essa opinião. Eu acho, Flávio, eu não quero sugerir nada, porque isso é uma questão de vocês, mas com relação à acústica, a empresa de vocês, que tem um alcance enorme, muita credibilidade, seria muito bom para nós que nós conseguíssemos fazer com que vocês passassem uma semana aqui em Brasília. Com certeza. Tá? Estar aqui nos corredores e entrevistar os deputados nos seus gabinetes e tirar deles o compromisso, principalmente desses deputados que estão mais pressionados pela sua base partidária, e lá conversar com eles dos seus gabinetes. Isso nos ajuda muito, que uma coisa é acertar um compromisso comigo, que sou um deputado de oposição. A outra coisa é conversar com todos os produtores de tabaco a partir do microfone de rádio com esse alcance. Eu vou aceitar a sua sugestão. Só um amigo aqui está mandando, o Marco Maranata, está dando uma informação interessante, deputado, que nós estamos falando sobre o aproveitamento. Diz ele aqui que 90% das lavouras de fumo hoje estão sendo utilizadas na sua sequência para plantar outros produtos, como milho e soja. Sim, então, até porque o nível de adubação, a exigência para produzir uma folha de tabaco de alta qualidade... Olha aí a imagem, a imagem de uma lavoura que está plantando produtos depois do tabaco ou antes do tabaco.
nível de adubação na terra, então a qualidade de solo, que para poder produzir milho e outros produtos, fica mais fácil produzir, tem um custo menor, porque o solo, de certa forma, está preparado para isso. Né? Então, a lavoura de fumo é com certeza uma facilitadora de outros. Mas não é só a lavoura. O forno de secar fumo é depósito para muitas coisas durante o período que não seca. Né? É utilizado para muitas coisas. A estrutura do tabaco serve para propriedade toda, durante todo o período que não planta fumo. Só quem nunca foi numa propriedade para não saber disso. Deputado Alceu Moreira, obrigado pelo carinho de nos atender aí. Bom trabalho para ti e conta com a gente aqui em Camaquã. Eu é que agradeço muito a possibilidade de ter chegado com a imagem e voz em tantas casas que não chegaria, não fosse acústica. E é claro, queria muito, Fábio, que amanhã ou depois, principalmente depois do recesso, que é mais próximo da indicação, porque a indicação vai ser feita em agosto, né? Então a gente queria muito que vocês pudessem passar 2 ou 3 dias aqui para poder andar nos gabinetes, tirando dos deputados o compromisso e principalmente instigando eles aí nos ministérios fazer convencimento para que os representantes fossem pessoas que falassem a voz da verdade com relação ao tabaco na COP10. Essa convocação sua será aceita e imediatamente vou atrás de passagem, hotel aí para nós ficar em Brasília. Muito obrigado, viu? Quer ficar aqui no nosso apartamento, será com muito prazer em recebê-los. Vote, muito obrigado. Grande abraço para você. Tá aí o deputado Alceu Moreira e sobre esse assunto aí do COP10. Olha, pessoal, é realmente... Eu mandei para ele o texto que eu estava lendo aqui, o negócio é de tirar o chapéu.